universidade no centro de Londres, Joe, se denominando de Jonathan Moore, virou um professor de literatura. E aqui conhecemos Nadia, uma aluna brilhante que quer se tornar escritora. Joe, ele gosta muito de seu trabalho e ele tenta ser um professor amigo para Nadia. Nadia entrega um livro de um dos famosos de Londres para o Joe poder ler. Joe, lendo o livro que a Nadia deu, recebe uma visitinha de outro professor de literatura. Aqui conhecemos o Malcolm, um cara da alta sociedade que ajudou o Joe a conseguir um apartamento. Joe não gosta muito dele e arranja uma desculpa para ir embora. Ele em seu apartamento tem uma vista do apartamento do Malcolm e aqui vemos a nova obsessão do Joe, Kate, a namorada do Malcolm, que eu acho linda pra cá. Joe pesquisa sobre ela e descobrimos que ela trabalha como uma galerista, uma pessoa que gosta de apresentar arte de artistas com talento. Joe, saindo de seu apartamento, se lembra de sua busca por Mary Ann. Ele, depois de meses procurando por ela, achou uma de suas pinturas e pergunta a uma vendedora como ele pode entrar em contato com ela. Então ela revela que a Mary Ann foi para Londres. Joe escuta a Kate brigar com o Malcolm e vai para o estacionamento seguindo a Kate. Kate acaba sendo assaltada e o Joe corre para salvar ela. Joe a salva e ela diz que vai reportar esse roubo à polícia. Joe diz para ela não mencionar ele por conta de seu vício de trabalho. Joe a observa pela janela com medo dela ter dito sobre ele para a polícia. Malcolm vai à casa do Joe para agradecer por ter salvo a Kate. Você não é nenhum tarado, né, John Bom? Se liga, não vai bater uma pra minha mulher, tá ouvindo? Esse cara é foda. Ele se gaba por ser rico e chama o Joe para um pub por agradecimento por ter salvo a Kate. Aqui conhecemos Lady Phoebe, uma loira riquíssima que é extremamente influente. Essa mulher sim é de tirar o fôlego. Me desculpe, Pete, mas meu coração é da Phoebe agora. Phoebe apresenta o Joe à princesa Blessing, uma nigeriana rica, porém sem carisma nenhum. Aqui o Malcolm aprende seu amigo artista, Simon, um rico babaca com todo mundo e que se acha superior por ser uma artista. Aqui também conhecemos sua irmã, Sophie, uma influenciadora rica que é um pedaço de mau caminho. Sério, esse cast feminino dessa temporada é algo surreal. Aqui também conhecemos o Rhodes, um riquinho mimado apaixonado pela Kate. Gemma, a pior personagem dessa temporada. Connie, que adora se drogar. Phoebe apresenta seu namorado, o Adam, que é americano igual ao Joe e para surpresa de 0 pessoas também é rico. E pra finalizar, Rhys, o escritor do livro que a Nadia deu para o Joe e candidato a prefeito de Londres. Joe acaba gostando do Rhys, pois ele é legal e não é um riquinho mimado. Phoebe embebeda o Joe e as meninas começam a interrogar ele. Joe se lembra de quando se encontrou com a Mary Ann e ele começa a persegui-la. Joe, meio noiado das ideias, conta para o Malcolm sobre a Mary Ann e a Phoebe dá mais bebida para ele. Joe em sua casa mal se lembra da noite anterior. Então ele vai tomar um café e encontra o corpo do Malcolm morto em sua mesa. Joe, ele acha que foi ele que fez isso e percebe que o cadáver está sem um dedo. Ele tenta achar esse dedo e olha pela janela e vê a Kate conversando com policiais. Joe, ele enrola o corpo do Malcolm em um tapete e o coloca no porta-malas de um carro. Logo ele se lembra de Mary Ann. Mary Ann se esconde em um prédio abandonado e o Joe a encontra para eles poderem conversar. Ela, com uma faca, diz que ele não pode machucá-la e ele dá desarma facilmente. Eles conversam, mas a Mary Ann não o ama mais e diz que ele é um assassino. Joe, ele prova que não é mau e a deixa fugir. Joe vai até uma serralheria e faz igual o Jack Estripador com o Malcolm. Joe acaba se lembrando de um dos assassinos de aluguel contratados pela família da Love. Ele foi contratado para matar o Joe, mas esse assassino deu uma chance para o Joe viver sua vida como Jonathan. Pois esse assassino, ele não quer mais matar ninguém e quer poder viver sua vida tranquila. Só que ele pede mais um favor para o Joe, para ele dar cabo em Mary Ann. Ele joga os restos do Malcolm no rio e no dia seguinte entrega um manto para o pub. Ele encontra o Rhys bebendo e conversa sobre redenção. Rhys tenta decifrar o Joe e o aconselha a aceitar quem ele é. Joe se lembra roubando o colar de Mary Ann para não precisar matá-la. Joe na universidade se encontra com a Kate e ela o chama para um jantar com os amigos ricos dela. A Phoebe que mandou a Kate chamar ele, pois ele disse algo para ela que ele não se lembra. Joe vai a esse jantar e recebe mensagem de alguém. Alguém esse que estava tentando incriminar ele pela morte do Malcolm. Então Joe janta com abutres ricos e tenta descobrir quem é o assassino do Malcolm. Dessa forma, finalizando o episódio. No próximo episódio, Joe no jantar suspeita de todos e sabe que um deles está observando. Rhys percebe o Joe quieto e pergunta se ele está bem. Joe volta para casa e a única coisa que ele quer é uma vida normal. Ele recebe um bilhete misterioso com um QR Code. Ele vasculha seu apartamento para ver se o assassino não deixou câmeras ou escudas escondidas. Ele escaneia o código do cartão e é um convite para a exposição de arte da Kate e do Simon. Joe na universidade segue a Kate, pois para ele ela é suspeita. Então, na livraria começa a pegar os livros de Agatha Christie, uma das melhores autoras de livros de mistério. Nadia vê ele com os livros e a ajuda a entender como funcionam os mistérios, pois o Joe odeia livros de detetive. Joe liga para o ex-detetive da família da Love, pois ele acha que foi o ex-detetive que armou para ele. Joe descobre que não foi ele e o verdadeiro assassino manda mensagens para o Joe, pois ele sabe que o nome dele não é Jonathan Moore. No apartamento da Lady Phoebe, Joe ouve um grito e vai correndo ver o que está acontecendo. A Phoebe estava se depilando. Após esse alarme falso, ela dá em cima
aproxima dele e ele percebe que a Phoebe e o Adam não estão muito bem. Descobrimos que foi a Phoebe que mandou o convite para o Joe e que eles não gostam muito do Malcolm. Phoebe manda seu segurança levar o Joe para conseguir um terno para o evento. Joe, no vestiário, vê Connie, Simon e Sophie e percebe que o nome da Phoebe tem peso ali. Simon não olha com uma cara muito boa para o Joe e o Joe fala sobre o Malcolm e suspeita do Simon. Kate aparece e é muito babaca com o Joe e o Simon é muito babaca com a Kate. Joe, ele rouba a chave do escritório do Malcolm da bolsa da Kate e vemos ele na universidade vasculhando o escritório dele. Joe descobre um livro de apostas e segredos do Malcolm. Então ele rouba esse livro e quando sai do escritório, Nadia aparece. Eles têm uma breve conversa e a Nadia diz que o Joe estava fazendo tudo errado em sua investigação. Ela o ajuda e o Joe usa suas táticas como stalker para investigar o grupinho de riquinhos mimados. Joe no pub persegue o Adam para ver se ele é o assassino. Ele o segue até um banheiro privado e vê o Adam tomando Golden Shower. Que nojo, cara. O segurança da Phoebe o pega bisbilhotando e o Joe diz que está ali por conta de um livro que ele está escrevendo. Então o segurança o deixa sair. Na exibição de arte, Joe vai pelos fundos e pede para uma garota ajudar ele a entrar. Joe encontra a Kate, ele elogia ela pelo trabalho bem feito na galeria e ela é super babaca com ele. Adam pede a opinião do Joe por conta de um ovo de 70 mil libras e ele fala sobre amar a Phoebe. Joe não consegue uma confissão do Adam e o Adam diz que o Malcolm gosta de chantagear os amigos. Joe, ele admira a pintura de um gato e o Reese aparece. Joe pergunta o porquê o Reese é amigo dessas pessoas e ele diz que conhece cada um deles de forma individual. A garota que deixou o Joe entrar joga tinta nas pinturas do Simon e é expulsa do local. Simon, putaço, consegue achar uma forma de descontrair o público e briga com a Kate no cantinho. Joe chega na Kate e diz que sabe como encontrar a garota que jogou a tinta. Eles a acham e vão conversar com ela. Kate entrega um cheque para ela e o Joe fica para entender a história dela. Ela conta que o Simon roubou a obra dela e que ele deu um jeito para ela não contar isso a ninguém. Também descobrimos que o Malcolm iria ajudar ela a expor o Simon, ou seja, o Simon pode ser o assassino do Malcolm. Joe, ele conversa com a Kate sobre o Simon ser perigoso e ela deixa ele sozinho na rua. Joe, do lado de fora da galeria, cochila e vê a polícia lá perto. Ele recebe mensagem do assassino e ele corre para ver quem foi assassinado antes da polícia entrar. O Simon foi morto e sua orelha foi arrancada. Joe presumiu errado quem era o assassino e continua sua investigação. No dia seguinte, na casa da Phoebe, todos estão reunidos pela perda do Simon. E o Joe, conversando com o Adam, percebe que ele e o Reese disseram a mesma coisa no dia anterior. Kate não foi para essa reuniãozinha e eles começam a rir da morte do Simon. Reese sai para tomar um ar e o Joe conversa com ele. Ele revela para o Joe que o Simon era um cara ruim e que tinha esperança que ele mudasse. Na biblioteca da universidade, ele conversa com a Nadia e, para sua surpresa, ele suspeita que a Nadia e o Malcolm tiveram um caso, além da conexão de aluno e professor. Joe, ele quer ajudar a Nadia com seus projetos e ela diz que ele é um ótimo professor. Joe, chegando em casa, vê matérias penduradas em sua parede sobre sua morte, Green Verbeck e Love. Dessa forma, finalizando o episódio. No próximo episódio, Joe, removendo todas as matérias de jornal, recebe mensagens do verdadeiro assassino e troca as fechaduras de seu apartamento. Joe, dando aula para seus alunos, todos recebem notificação de que o Malcolm foi morto. O assassino enviou o dedo ao jornal de Londres e o assassino está querendo chamar a atenção do Joe. Eles o denominam de como os ricos. Joe, em seu apartamento, vê a Kate pela janela conversando com os policiais. Ela percebe o Joe olhando para ela e liga para ele. Ela xinga ele e diz que mandou a polícia ir falar com ele. Os policiais chegam e o Joe tenta de tudo para eles saírem. Então ele conta toda a verdade sobre o Simon roubar a arte de outros artistas e ficar com todo o crédito. Após o interrogatório, o assassino manda o Joe matar a Kate por ela ter chamado a polícia para a casa dele. Joe não quer matar a Kate, então ele vai protegê-la do assassino. Joe, na rua, vê a Nadia. Ela está tentando invadir a casa do Malcolm. Ela revela para o Joe que escreveu uma carta para o Malcolm que pode arruinar a vida dela. Joe diz a ela que vai dar um jeito de pegar essa carta para ela e ela o agradece diretamente. Joe, no funeral do Malcolm, percebe que a notícia viralizou e vê todos os suspeitos entrarem na catedral. Joe, em um corredor, bate de frente com um homem. Ele encontra a Kate e a Kate é super babaca com ele. Ele percebe que o Road é muito próximo da Kate. Reese faz seu discurso e o Joe não consegue pensar em qual deles poderiam ser o assassino, pois todos são suspeitos. No pub, todos se drogam e o Joe percebe que eles lidam com o luto como se não fosse nada. O segurança da Phoebe aparece e conversa com o Joe. Joe percebe que talvez ele seja o assassino por não gostar de servir os ricos. O segurança diz que ama seu trabalho e suspeita que o Joe seja o assassino. Após a conversa dos dois, Joe sai do pub e tenta conversar com a Kate, mas ela o critica em tudo. Após o fora que a Kate deu nele, ele a segue para um bar e tenta ser amigável mais uma vez. Ele diz pra Kate que quer protegê-la, ela querendo ou não. Ela conversa com ele dizendo que é incapaz de chorar, por isso que
quando soube da morte do Malcolm, ela não caiu em prantos. Kate pede pro Joe seguir ela até um canteiro de jardinagem. Joe fica super preocupado de algo acontecer com ela. Ela começa a dar mole para o Joe e tenta seduzi-lo. Ela tropeça e cai em cima dele, então eles começam a fazer amor. E aqui o segurança da Phoebe aparece observando tudo. Joe acorda na casa da Kate e aproveita para pegar a carta da Nadia. Kate aparece e o Joe tenta se explicar. E a Kate diz: eu prefiro ser cortada em milhares de pedacinhos a passar mais um segundo sozinha com você. E ele vai embora. Joe fica do lado de fora, querendo saber o que vai acontecer com a Kate. Ele começa a receber mensagens do assassino, e ele sabe que o Joe só mata pra proteger quem ama. Mas ele ainda não ama a Kate. Então ele mostra para o Joe que ele gosta da sensação de matar. Joe vê a Kate saindo e vai atrás dela para tentar protegê-la. Em uma cripta, Kate diz coisas para o dedo falecido do Malcolm e vai embora. Joe, ele acaba sendo encurralado pelo segurança da Phoebe, e ele fica praticamente sem saída. O segurança acha o anel do Malcolm no casaco do Joe, e diz que vai chamar a polícia. Então os dois entram em uma luta corporal e o segurança atira no pé do Joe. Joe consegue imobilizar o segurança e o mata enforcado. Sempre lembraremos de você por espionar o Joe transando. Joe enterra o segurança junto com o caixão de ouro do Simon. Joe volta para casa e recebe mensagem do assassino. Ele fica puto e percebe que o assassino se identificou com o Joe e que ele quer um amigo. Joe está tomando um gelo do assassino e da Kate. Ele olhando pela janela, vê a Kate queimando um quadro do Malcolm. Joe recebe uma mensagem da Phoebe e a Nadia aparece para pegar a carta que o Joe conseguiu para ela. Ele dá um livro para ela e dá conselhos para ela não pensar muito no luto. O assassino manda mensagem para o Joe e diz que para deixar a Kate em paz. Joe vai ao pub e todos estão lá parados olhando para ele, e os policiais do início do episódio aparecem para conversar com ele. Dessa forma, finalizando o episódio. No próximo episódio, Joe conversa com os policiais e eles o agradecem pela ajuda do episódio anterior. Phoebe o chama para conversar e o convida para passar o fim de semana em sua mansão fora da cidade. Joe se arruma para ir e sai de casa. Na mansão da Phoebe, Joe é recepcionado com bebidas e a Gemma vai falar com ele e recebe o maior gelo. Kate, conversando com a Phoebe, fica com raiva, pois o segurança de seu pai está lá. Rhodes conversa com o Joe, chamando para caçar. Dentro da mansão, Joe percebe que não tem sinal e não sabe como se comunicar com o assassino. Ele também percebe que o quarto dele se conecta ao quarto da Kate. Ótima cama para transar. Vixe, já tá dando mole pra ele de novo? Joe recebe uma carta por debaixo da porta, dizendo para ele ir à galeria. Joe vai até lá e é puxado para dentro. A Lady Phoebe tem um quarto de sexo e dá doida para dar pro Joe. Joe não quer macetar ela e ela fica morrendo de vergonha. Joe conta toda a situação, dizendo que o Adam ama ela. Ela fica feliz pelos conselhos do Joe e a cena corta para os riquinhos jogando cricket. Gemma humilha um dos empregados e a Kate sai de lá com desgosto. Adam convida o Joe para beber, para eles se conhecerem melhor. Adam faz o Joe de terapeuta e conta que quer casar com a Phoebe. Joe dá conselhos bons para ele e pergunta se ele ama a Phoebe, mas a gente percebe que ele só está com ela pelo dinheiro. Joe agradece o Adam pela Phoebe ter o convidado, mas a ideia desse final de semana foi do Rhodes. Joe vê a Kate brigando com segurança e ele sai de lá rapidamente. Ela vai no quarto dele e pede para ele desembolar o colar dela. Ele toca no seu pescocinho e eles vão para a parede tentar se pegar. Ela volta para o seu quarto e o Joe vê ela com o Rhodes conversando. Quando ele vai embora, Joe conversa com a Kate sobre o Rhodes e interroga ela sobre ele. Joe, ele acaba ligando os pontos e acha que o Rhodes é o assassino. Ele invade o quarto do Rhodes e descobre que ele tem fotos íntimas da Kate em sua câmera. Joe se encontra com os dois no corredor e o Rhodes percebe que ele e a Kate têm um lance. No dia seguinte, Joe e Kate tomando café reclamam da Gemma e percebem que o Adam está escondendo alguma coisa. Rhodes chama a Kate para jogar tênis, mas ela não quer. Então ele chama o Joe para caçar. Na caçada, os dois conversam sobre a Kate e o Rhodes, com ciúmes, mira sua espingarda na cabeça do Joe. Kate aparece e atira pra cima. Ela chama o Rhodes para conversar e reclama ele por estar intimidando o Joe. Kate se arrumando vê o Joe não conseguindo se arrumar. Ela o ajuda com a roupa, mas os dois têm uma tensão sexual e começam a transar. No jantar, Rhodes faz uma indireta para o Joe e a Gemma o acusa dele ser o assassino de como os ricos. Kate o defende e o Rhodes é babaca com a Kate, fazendo ela ficar mal por conta de seu passado. Phoebe aparece com uma flechada no peito e eles brincam de achar o assassino. Joe encontra a Kate e ela conta a ele sobre o seu passado. Ela é a mais rica do grupo e ela não quer essa riqueza, pois seu pai faz trabalho sujo falsificando documentos e destruindo empresas. Após a conversa dos dois, Blessing chama os dois para continuar o jogo. Adam entra em quarto e ele e o empregado têm um caso. Phoebe aparece e vê os dois conversando. Joe volta para vasculhar o quarto do Rhodes e o Rhodes aparece. Ele joga o Joe pela janela do quarto e, para nossa surpresa, o Joe está vivo. Joe ouve um grito e ele vai até o quarto da Kate conferir. Kate está com a faca na mão e a Gemma está morta. Será que foi a Kate que matou a Gemma? Iremos descobrir isso no próximo episódio. Kate está desesperada por conta da morte da Gemma e diz que aquilo não vai pegar bem para os dois. Então Joe faz um acordo com a Kate e eles pensam em como desovar o corpo da Gemma. Rhodes conversa com o mordomo para tentar achar o Joe. Joe e Kate colocam o
corpo da Gemma em um baú e a Phoebe aparece. Ela senta em cima do baú e o Joe e a Kate tendo de tudo para ela sair do quarto. Phoebe, eu adoro você, mas precisa sair pro Jonathan e eu transarmos. Após ela sair, Joe e Kate levantam o baú e ele quebra. Então, eles jogam o corpo dela pela janela. Em um celeiro, eles escondem o corpo da Gemma. Kate, achando tudo isso estranho, pega uma faca e coloca o Joe contra a parede. Ela pergunta como ele sabe desovar um corpo e ele conta toda a verdade. A cena corta para o Adam e a Phoebe conversando. Ela menciona o Joe e tenta mijar em cima dele. Ela percebe que ele não está à vontade com isso e eles têm uma conversa séria sobre o seu relacionamento e os dois terminam ali mesmo. Voltando pro Joe e pra Kate, ela pergunta a ele se comer ela faz parte do plano e percebe que perdeu a sua pulseira. Joe diz que vai buscar a pulseira dela, enquanto ela fica limpando os rastros. Kate volta para o seu quarto e vê a Phoebe parada em frente ao tapete manchado de sangue. Rhodes e Adam bebem e o mordomo confessa onde o Joe está. Phoebe e Kate conversam sobre a Gemma morta e a Kate quer que os empregados saiam da mansão. Rhodes, atrás da porta, escuta as meninas conversando e vai atrás do Joe. Joe, ele consegue a pulseira e Rhodes aparece atrás dele com uma espingarda. Rhodes, na frente de seus amigos, diz que o Joe é o assassino e o Joe tenta se explicar, mas ninguém quer acreditar nele. Então Rhodes vai executar o Joe e dá uma vantagem para ele fugir, assim o caçando. Joe soca a cara do Adam e sai correndo de lá. Kate e Phoebe aparecem e perguntam por que eles não impediram o Rhodes de matar o Joe. Mas como esses personagens são retardados, eles ficam agindo como idiotas. Joe consegue imobilizar o Rhodes na floresta e aqui aparece o verdadeiro assassino, que é nada mais, nada menos e nada mais que Reese. Joe, preso em um calabouço, descobre que Reese quer matar seus amigos, pois ele sabe que todos são ricos e que se acham superior aos pobres. E o seu plano é incriminar o Rhodes pelas mortes do Malcolm, Simon e Gemma. E diz para o Joe matar o Rhodes, pois ele vai resolver toda a história. Kate com as meninas diz que vai ajudar o Joe. Joe tenta achar um jeito de sair, mas não consegue. Reese aparece e percebe que o Joe estava mentindo para ele. Então ele coloca fogo no calabouço. Joe consegue sair e Rhodes acorda pedindo para o Joe libertar. Kate aparece e salva os dois. A mansão da Phoebe pegou fogo e o nosso personagem volta tudo ao normal. Joe em casa recebe uma visita da Kate. Ela o chama para beber, mas ele não quer se envolver com ela. Então ele volta para a poltrona e planeja acabar com Reese de uma vez por todas. Dessa forma, finalizando o episódio. No próximo episódio... Em um parque, Reese responde perguntas da população e o Joe fica de olho nele. Uma estranha mulher tira uma foto do Joe. Joe na universidade planeja invadir a casa do Reese e escuta a Kate do lado de fora. Ele dá uma olhada e vê ela conversando com o Rhodes. Rhodes, ele vai sair de Londres por um tempo e chama a Kate para ir com ele. Só que ela tem que ficar para realizar seus projetos. Joe fecha a porta e recebe um convite para o evento da Kate. Adam, no pub, negocia um diamante para pedir a Phoebe em casamento, então ele acaba dando sua coleção de carros em troca. Phoebe aparece e diz para o Adam que se sente seguida por alguém, mas ele não dá muita importância. Joe em sua sala ouve um podcast sobre o Reese e faz anotações em seu caderno. Ele está procurando uma brecha para se aproximar do Reese. Nadia aparece e descobre que o Joe gosta do Reese. Joe volta para o seu apartamento e se encontra com Reese. Reese, ele está ali porque quer um amigo e explica seus motivos por ter assassinado seus amigos. Ele diz ao Joe para achar alguém para incriminar, senão é o Joe que vai se dar mal. No pub, Phoebe e Kate conversam e o Joe aparece. Phoebe diz se sentir segura com o Joe por perto e a Kate vai conversar com alguém. Phoebe conversa com o Joe sobre estar se sentindo seguida e fofoca sobre seus amigos. Joe acha que ela está suspeitando deles, mas ela só suspeita do Connie. Então, Joe vê uma oportunidade de incriminar ele. Jonathan, não olha pra lá. Man, quando a pessoa pede pra você não olhar, não é pra você quebrar o pescoço pra ver o que é. Kate está conversando com um rico que gosta de arte e ele está doido pra pegar a Kate. Joe se encontra com o Connie e ele está com o nariz quebrado. Ele pede ajuda ao Joe, pois ele não consegue parar de se drogar e de beber. Sem contar que o Connie não tem um álibi para a noite do episódio anterior. Joe em seu apartamento recebe a orelha do Simon e o Reese manda ele incriminar alguém logo. No evento da Kate, Joe procura o Connie para o incriminar. Adam aparece chamando de amigo, pedindo desculpas para ele por tudo que aconteceu antes e contando que vai se casar com a Phoebe. Após uma breve conversa, Nadia aparece e ela está acompanhada por um dos alunos do Joe. Nadia conversa com ele sobre gostar de seu companheiro Edward e pede para o Joe apresentar ela à Lady Phoebe. Joe se encontra com a Kate e eles conversam sobre a relação deles estar confusa. Joe encontra o Connie dormindo e quando vai incriminá-lo, ele acorda e conversa com Joe sobre ele ter mudado a vida dele. Joe percebe que ele é uma boa pessoa e desiste de incriminá-lo. Uma mulher estranha chama a Phoebe e diz que a polícia quer falar com ela. Nadia aparece para tirar uma foto com ela e a mulher impede. O cara rico compra todos os quadros da Kate e revela para ela que quer comer ela. Ela o convida para transar e o Joe observa tudo. Nadia conversa com o Joe sobre a Phoebe e ele percebe que tem alguma coisa de errado acontecendo. Em um
quarto, a mulher estranha sequestra a Phoebe e a tranca, dizendo que as duas são almas gêmeas. Joe, Kate e Adam conversam com os policiais sobre a Phoebe e eles tentam um jeito de resgatá-la. Nadia aparece e com a ajuda do Joe vão tentar achar a Phoebe. A Phoebe, com medo, tenta convencer a mulher a sair do quarto, mas sem sucesso. Essa mulher, ela tem erotomania, que é uma convicção delirante de que alguém pode desenvolver por estar sendo amado por alguém de posição social muito proeminente. Phoebe entra em pânico quando essa mulher tira uma faca da mochila. Phoebe tenta conversar calmamente com ela e a mulher maluca revela que o Adam está ferrado financeiramente e que só quer casar com ela por dinheiro. Joe escuta a Phoebe pela porta do quarto e mente dizendo que é da manutenção. Phoebe manda a mulher deixá-lo entrar. Ela abre a porta para ele e aponta a faca para ele. Ela é a mesma mulher que tirou a foto dele no início do episódio e se lembra dele. Joe diz na cara dela que ela tem problemas mentais e a Phoebe propõe ajuda. Mas essa mulher diz que nunca vai se perdoar se alguma coisa acontecer com a Phoebe. Então, Phoebe desarma ela e fica com muita raiva, quase esfaqueando a mulher. A polícia aparece e a Phoebe conta tudo que a mulher fez e eles acham a orelha do Simon em sua mochila. Joe aproveitou que essa mulher era maluca e a incriminou rapidamente. Phoebe chama o Joe de herói e no dia seguinte a Nadia fica de olho nele, pois ela acha suspeito o Joe ser o herói de novo. Phoebe e Adam fazem um piquenique e o Adam pede ela em casamento. Ela o enfrenta dizendo que é humilhante estar com alguém que não a ama de verdade, que só está se casando com ela por dinheiro. Adam tenta se explicar, mas ela quer que ele prove seu amor por ela. Kate tem um encontro com um rico e logo descobre que ele trabalha para o seu pai. Ela briga com ele por estar se sentindo enganado e o manda embora. Ela vê o Joe pela janela e ele vai para a casa dela. Os dois têm uma conversa sincera sobre seus sentimentos e ele confessa que a quer mais do que tudo. Então eles começam a transar. Joe chega em casa e Reese está lá tomando uma cervejinha e ouvindo música. Joe quebra o disco de vinil e senta na mesa para conversar com Reese. Reese elogia o Joe por ter incriminado a mulher maluca e pede um último favor: que o Joe mate o pai da Kate. Dessa forma, finalizando o episódio. No próximo episódio, Joe e Kate dão uma volta e conversam sobre o futuro deles juntos. Joe se lembra da noite anterior, onde o Reese o chantageia para matar o pai da Kate. Voltando para os dois na rua, Kate diz que irá ver seu pai no dia seguinte e o Joe oferece ajuda para ela se sentir mais à vontade conversando com seu pai. Na universidade, Edward encontra Nadia na biblioteca. Nadia desconfia do Joe, pois sua intuição diz que ele esconde alguma coisa. Dá pra transar com ele? Tu quer ser corno mesmo, meu nobre? Nadia vai embora e o Joe em seu escritório pesquisa sobre o pai da Kate, Tom Lockwood. Nadia aparece e começa a fazer perguntas sobre as mortes do Malcolm e Simon. Então, Joe acorda dizendo que seu livro é confuso. Ela pergunta sobre o livro a ele e percebe que ele não leu. No jantar, conhecemos o Tom, e quando ele cumprimenta o Joe, ele diz o nome verdadeiro dele em seu ouvido. Após uma longa conversa, o Tom apresenta o modelo de um museu para Kate e ela, sem saber o que dizer, vai ao banheiro. E aqui começa o interrogatório. O Tom pergunta sobre a Love e ameaça o Joe caso ele faça alguma coisa com a Kate. Logo, ele pergunta sobre o Reese e diz para o Joe trazer provas contra o Reese. No carro, Joe e Kate conversam sobre a noite que tiveram e a Kate vai cuidar da Phoebe por sentir que ela está estranha. Kate e Phoebe juntas conversam e a Phoebe está completamente paranoica e com medo de tudo e todos à sua volta. Kate tenta acalmar ela e diz que vai levar ela no médico, pois ela tem TEPT. Phoebe fica com medo, mas a Kate diz que vai fazer de tudo para ela ficar bem. Do nada, Adam aparece mentindo sobre ser atacado por um cachorro cracudo, querendo falar com a Phoebe. Adam mete um papinho furado e a Phoebe aparece dizendo que confia nele. Joe em seu apartamento coloca uma câmera e manda mensagem para o Reese, para poder pegar uma confissão dele. Joe coloca seu celular para gravar e abre a porta para o Reese. Joe tenta tirar uma confissão dele, mas o Reese descobre e mostra o passaporte de Mary Ann. Se o Joe não matar o Tom, o Reese mata a Mary Ann. No dia seguinte, Joe em seu notebook vê a notícia de que o Reese fraudou seu livro e que ele fugiu da cidade. Kate aparece no apartamento do Joe e ela quer conversar com ele. Ela revela que na verdade foi ela que matou crianças inocentes com câncer por conta de um erro dela que o seu pai acobertou. Joe a deixa confortável e diz que ama ela independente do que ela fez. Joe com o Tom na universidade leva ele para uma sala sem câmeras para matar ele, mas o Tom descobre que foi o Reese que mandou ele fazer isso e pede para o Joe matar o Reese. Tom passa o endereço do Reese e logo vemos a Kate ganhando o modelo que seu pai apresentou no jantar. Phoebe e Adam aparecem e eles decidem se casar. Kate sabe que a Phoebe não se sente bem e parece que o Adam está se aproveitando das condições dela. A cena corta e vemos a Nadia invadir a casa do Joe, onde ela descobre uma chave secreta. Edward manda fotos do Joe que conseguiram com a mulher maluca e a Nadia vai até lá descobrir o funcionamento da chave. Nadia encontra uma porta suspeita e vai até lá usar a chave. Joe, na casa onde o Reese está, bate na porta e o Reese diz que não conhece, então o Joe nocauteia. Em
no galpão, Joe tortura o Reese, mas o Reese não sabe o que está acontecendo. Joe acaba o enforcando, assim o matando. Sempre lembraremos de você por ser o assassino de como os ricos. Joe se afasta e começa a ver o Reese vivo do seu lado. Como é que ele tá vivo? Na verdade, o Reese nunca conheceu o Joe. O Joe achava que estava conversando com ele, mas era ele que viu o Reese em sua cabeça. Joe descobre que foi ele mesmo que capturou a Mary Ann e que a colocou em uma jaula. E para finalizar o episódio, a Nadia descobre a Mary Ann presa dentro da jaula. No próximo episódio... O episódio começa com a Mary Ann contando uma história para a Juliette. Aqui é um flashback de como ela foi capturada pelo Joe. Joe, ele colocou sonífero no café dela antes de roubar o seu colar. Ela acorda em uma casa amarrada e o Joe estava apenas querendo conversar com ela. O Joe, ele desde o começo estava fissurado pelo Reese, chegando até a ignorar a Mary Ann. Aqui, o Joe está completamente diferente, está um pouco mais agressivo. Então, a Mary Ann tem um plano, fingir que dormiu para ver onde ele iria levá-la. Abaixo daquele prédio abandonado, Joe montou uma jaula e iria manter a Mary Ann presa. Mary Ann tenta escapar, mas quebra o braço e ele a coloca dentro da jaula. Eles têm uma discussão e ela tenta acalmá-lo. Ele bate sua cabeça no vidro e aqui temos uma das maiores revelações da série. Eu não sou o Joe. Sério, eu me arrepiei nessa cena. Para quem não entendeu, o Joe, ele tem uma segunda personalidade. Personalidade essa que o deixa cruel e persuasivo. Mary Ann percebe que ele tá diferente e tenta ser gentil para poder fugir, mas sem sucesso. Ela fica presa por muito tempo. O Joe para de levar comida para ela e ela enlouquece por um momento, até a Nadia encontrar ela. Aqui, voltamos para o Joe conversando com a sua outra personalidade. Galera, para eu não me confundir, vou chamar de Reese mesmo. Nessa conversa entre os dois, o Reese diz que ele estava enlouquecendo já faz um tempo. Então, Joe desova o corpo do verdadeiro Reese e conversa com a sua segunda personalidade. Joe, ele acessa a câmera escondida para gravar a confissão do Reese do episódio anterior e vê ele gritando sozinho. E aqui o roteiro explica tudo. Que o Joe nunca conversou de fato com o Reese e que tudo veio da cabeça dele. E que essa forma do Reese que o Joe imagina é o seu lado ruim canalizado na pessoa em que ele o admira. Ou seja, o Rhodes estava certo o tempo todo de que ele era o assassino de como os ricos. Voltando para Nadia e Mary Ann, Nadia tenta ajudar a Mary Ann a sair, mas a Mary Ann pede comida e diz para Nadia não chamar a polícia, senão pode ser pior. Nadia diz que vai criar um plano para tirar ela de lá. Joe se encontra com a Kate e ele ajuda ela em relação a Phoebe. Ele dá aula e pergunta a Nadia sobre o assunto. Ela fica estranha e Reese diz para ele que ela é um problema para ele. Joe chama ela para conversar e ela, cautelosa, tenta não parecer suspeita. Kate encontra com a Phoebe e percebe que ela está extremamente estranha e diferente. Phoebe diz que vai se casar com Adam na festa de noivado. Kate fica super preocupada e tenta conversar com a Phoebe, mas o Adam aparece e age de forma babaca com a Kate. Joe, caído no chão de seu apartamento, conversa com o Reese e a Kate liga para ele. Após a ligação, o Reese brinca que a Mary Ann vai morrer de fome e o Joe fica instável. Então, o Reese diz que o Joe tem erotomania e diz para ele investigar bem o seu apartamento. Ele pega um livro raro e encontra uma chave e outro livro do Reese cheio de anotações. Ele também encontra uma caixa cheia de itens do Reese. Joe então sai para procurar onde deixou a Mary Ann presa e vemos a Nadia indo para lá. Nadia vai conversar com a Mary Ann e conta seu plano para ela. E aqui vemos o Joe achando o local onde ele deixou a Mary Ann presa. Dessa forma, finalizando o episódio. No próximo episódio... Joe entra no prédio e a Nadia se esconde para não ser vista. Joe, surpreso, pede desculpas a Mary Ann e entrega comida a ela. Joe, ele quer resolver as coisas, mas ele tem um casamento para ir. Ele quase descobre a Nadia e entrega um livro para ela desenhar. Ele vai embora e a Nadia vai conversar com a Mary Ann. Nadia propõe matar o Joe e a Mary Ann diz que quem vai matar ele será ela. Só que a Nadia tem um plano, pegar um remédio e colocar o Joe para dormir permanentemente. Mary Ann pede uma faca para a Nadia e diz que ela não precisava ajudá-la, pois ela é uma completa estranha. No casamento da Phoebe, Kate escuta o Adam conversando com investidores sobre a Phoebe bancar seus projetos. Phoebe cheirando pó com a Sophie, Kate manda todos saírem para conversar a sós com a Phoebe. Phoebe conta a Kate que a sua família não gostou da ideia dela se casar com o Adam e que querem boicotar o casamento. Kate, preocupada com a Phoebe, diz para ela não se casar com o Adam, pois ele está se aproveitando dela. A Phoebe acha que a Kate está julgando demais e manda
manda a Kate sair. Joe procura por um passaporte falso para poder fugir de Londres após soltar a Mary Ann. O Reese diz para o Joe sair logo para o casamento para ele poder transar logo com a Kate. Joe tenta não ligar para o seu lado ruim, só que ele manda o Joe olhar uma surpresinha no seu freezer. Joe tinha guardado a arma do mordomo da Phoebe lá, e Reese diz para ele usar aquela arma para matar a Mary Ann. Joe é contra isso e vai se arrumar para o casamento. No casamento, ele encontra a Kate e ela está triste por não ter ajudado a Phoebe. Kate mostra para o Joe que encontrou vários tranquilizantes no quarto da Phoebe e que está com medo do que possa estar acontecendo com ela. Então Joe tem um plano. Ele vai conversar com a Phoebe enquanto a Kate distrai o Adam para que ele possa ter uma conversa a sós com ela. Ele vai conversar com a Phoebe e a Phoebe o elogia e tem dúvidas sobre o seu casamento. E é aqui que o Joe tenta agir para alertar ela. Porém, o Adam aparece e expulsa o Joe e a Kate da festa. Kate e Joe andam na rua e a Kate pergunta sobre o dia em que ele conheceu a Phoebe. Joe, ele não lembra do que disse a ela e eles chegam até o apartamento da Kate. Joe, ele tenta se despedir da Kate indiretamente e eles se beijam. Phoebe se casa com o Adam, porém ela não se sente bem. Ela vai até o elevador e tem um surto. Kate liga para o hospital para saber da Phoebe e o seu pai aparece para conversar com ela. Kate conta sobre a Phoebe ter passado mal e pergunta para o seu pai o que ele está fazendo ali. Ele chama a Kate para fazer parte da empresa, mas ela se recusa. Joe, ele entrega comida para Mary Ann e tenta contar seu plano para ela. Ela pede para mandar mensagem para saber se a Juliette está bem e descobre que a Mary Ann perdeu a guarda de sua filha. Joe conta a ela sobre isso e ela se desespera, até mesmo pedindo pro Joe acabar com seu sofrimento. Nadia consegue com o Edward a droga para colocar o Joe para dormir, mas ela, desesperada, acaba sendo pega com uma seringa e uma faca. Joe, fazendo as malas para ir embora, toma tranquilizantes e começa a alucinar. Ele alucina envenenando a Mary Ann com uma alergia a amendoim. Ele também alucina com a Gemma em busca de uma chave para tentar salvar a Mary Ann, alucina com a Gwen Verbeck e com a minha rainha Love Queen. Nessa alucinação com a Love, ela tem uma conversa dura com ele e diz para tirar sua própria vida. Tudo isso foi um pesadelo e o Joe sabe o que precisa fazer. Ele pega a arma no freezer e diz que vai libertar a Mary Ann e depois tirar sua própria vida. Reese diz que ele não é assim e que ele precisa aceitar seu lado assassino. Adam, em um quarto de luxo, vai transar com 3 pessoas, porém eles estão ali para matar ele. Sempre lembrando de você por ter se aproveitado da minha Phoebe. Kate vai confrontar seu pai, pois foi ele que mandou as pessoas para matar o Adam. Então o Tom, ele começa a abrir o jogo. Ele diz que a Kate é a filha favorita dele e que tudo na vida dela foi ele que manipulou. Voltando para Nadia, ela foi presa e o Edward pagou a fiança dela. Ele entrega a droga para ela e vai embora. Joe volta para a jaula e vê a Mary Ann caída no chão. Ele tenta acordar ela, mas sem sucesso. O Reese conta sobre o remédio que deixou com ela e o episódio acaba por aqui. No próximo episódio, Joe queima um bilhete que a Mary Ann deixou antes de morrer, pedindo para deixar o corpo dela em um lugar à plena vista. Então, o Joe deixa o corpo dela em um banco de praça e vai dar a sua última aula como professor. No meio da aula, os alunos recebem a notícia de que o Reese foi encontrado morto. Nadia se encontra com o Edward, se desculpa por estar estranho ultimamente e mostra uma matéria sobre o Joe. Ela o leva para um prédio abandonado, mas a jaula não está mais ali. Então, ela tem um plano, achar provas contra o Joe e prender ele. Joe escreve um bilhete e o Reese diz que ele não é suicida. E também diz que o Tom armou para ele. Joe recebe uma mensagem da Kate querendo conversar com ele. Kate confessa que a Phoebe vai ficar bem e que vai sair de Londres. Kate também diz que vai sair de Londres, mas ela está apaixonada pelo Joe. Ela também revela que o seu pai é um stalker e que ele tenta a proteger do mundo. Ela não gosta desse controle que seu pai tem sobre ela e o Joe a conforta. Kate vai dormir e o Joe conversa com o Reese sobre matar o pai da Kate. Joe concorda com isso, só que nos termos dele. Reese diz para o Joe para eles se unirem em um só, para ele aceitar quem ele realmente é. Joe acessa o celular da Kate e manda mensagem para o pai dela marcando de se encontrar. Nadia e Edward acham meio que prova sobre a morte do Reese. Joe invade o hangar onde o Tom está e tenta colocá-lo para dormir. Só que o Tom se vira na hora e o Joe tenta conversar com ele sobre o corpo do Reese encontrado na floresta. Tom diz que tudo ficará bem pro Joe e quando ele se vira para pegar seu celular, o Joe coloca para dormir. Tom, preso em uma cadeira, conversa com o Joe para saber o motivo dele estar fazendo isso. E o Joe diz o quão ruim ele está sendo para Kate. Um segurança chega e o Joe mata ele. Tom agora tenta negociar com o Joe, mas o Joe não quer a ajuda dele. Então Joe coloca um saco na cabeça dele e ele morre. Sempre lembraremos de você por ter sido o pai da Kate. Joe e Reese adulteram o crime que ele mesmo cometeu e ele enterra o segurança do Tom. No dia seguinte, Joe em uma ponte conversa com o Reese sobre acabar com esse ciclo de matança. E o seu lado sombrio diz que o ama, então o Joe o joga pela ponte. Ele sobe na beirada da ponte e se joga.
Aqui, galera, vemos que o relacionamento dessa temporada é, na verdade, entre o Joe e o seu lado sombrio, pois o Joe não gosta de ser mal, mas essa é a natureza dele, e tirar sua própria vida acabaria com esse ciclo de matar quem ele ama no final. Joe se arrepende de ter se jogado da ponte e sua vida passa diante de seus olhos, dessa forma morrendo. Edward e Nadia na biblioteca da universidade conversam sobre o Joe e a Nadia revela o seu plano brilhante. Ela se passou pela amiga de Mary Ann para Mary Ann tomar os remédios e o Joe poder tirá-la de dentro da jaula. Ela seguiu o Joe até o parque e deu adrenalina para Mary Ann. E foi assim que ela salvou a Mary Ann das garras do Joe. Só que a Nadia ainda quer o incriminar por tudo. Joe acorda dentro de um hospital e o médico explica como ele sobreviveu. Kate aparece e conversa com o Joe. Joe conta a verdade para ela e ela diz que eles a partir desse momento vão se ajudar em tudo. E aqui o Joe conta toda a sua história trágica para Kate. Nadia invade a casa do Joe e o Edward fica de vigia. Ela tira fotos da caixa escondida do Joe e sai de seu apartamento. Nadia vai até o carro e não encontra o Edward, e o Joe aparece atrás dela. Joe, ele pega o celular da Nadia e apaga todas as fotos. Aqui vemos o lado ruim do Joe dentro dele. Ele mata o Edward para incriminar a Nadia pela morte do garoto, e que foi o Edward que matou o Reese. Sério, eu me arrepiei todo nessa cena. Aqui vemos os amigos da Kate no pub que agora é da Sophie e da Blessing, com suas vidas medíocres. A Lady Phoebe, ela cansou de apenas aproveitar a vida e passou a trabalhar como professora na Tailândia. Mary Ann, com sua filha, vê que o Joe se deu bem na vida. E agora, de volta a Nova York, Joe e Kate estão trabalhando juntos na empresa do Tom. Joe se vê pela janela e vemos que o Joe e o seu lado ruim são um só agora. Ele dá café para Kate e em seus pensamentos, vemos que agora ele aceitou sua natureza e que ele vai matar sem sentir culpa. Dessa forma, finalizando a melhor temporada da série. Galera, me desculpe pela demora de postar esse vídeo, eu estava muito ocupado esses últimos dias e não deu pra eu postar mais cedo. Mas aqui estamos e essa pra mim é a melhor temporada dessa série. E a Netflix tá de parabéns por ter feito essa série sobreviver muito tempo sem cair a qualidade. O fim dessa temporada, basicamente, o Joe se tornou o que ele mais temia. Agora sim, ele sabe e se sente bem consigo mesmo em ser um monstro. O Joe e o seu lado ruim, eles se fundiram quando ele caiu no rio. Por isso que quando ele mata o Edward, a gente percebe que ele está diferente. E ele coloca toda a culpa na Nadia, para ele poder se safar e aproveitar sua chance de viver sendo quem realmente ele é. Ele ainda vai continuar matando e ele tem recursos para isso, já que a Kate aceitou quem ele é. Pra mim, esse final é incrível e eu esperava que realmente a conclusão fosse diferente. E se fosse diferente, seria tão bom quanto. O roteiro, eu acho que é um dos pontos mais fortes dessa temporada, pois aqui ele sabe explicar o que tá acontecendo ao espectador. Além da fotografia dessa temporada estar muito linda. Os personagens dessa temporada só são explorados de fato na primeira parte da quarta temporada. Aí eles ficam de escanteio apenas para desenvolver melhor o Joe e sua relação egomaníaca. A Kate, ela é um amorzinho, mas pra mim a Phoebe me conquistou. E a Netflix já confirmou que vamos ter uma quinta temporada e que será a última da série. Eu simplesmente fico feliz por ela estar acabando, para não saturar como muitas outras séries já fizeram. Principalmente como The Flash e Riverdale, que saturaram demais. E é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo e me digam aí nos comentários o que você achou sobre essa temporada e sobre a série em geral. Então deixe seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e nos vemos na próxima. Obrigado, valeu e tchau, tchau.